Ele nos gerou de novo para uma nova vida, através da ressurreição juntamente com Cristo, que foi o que de fato nos deu uma nova vida. Lembrando, amados, o processo, lógico, né? Depois que nós fomos atraídos no Cristo, né? E é sempre bom lembrar de João capítulo 12, verso 32. É importante, amados, apesar de nós já termos decorado ele, é importante citarmos e lermos. O que diz lá? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Todos atrairei a mim. Para que, de alguma maneira, Cristo nos atraísse no corpo dele, a fim de que nós fôssemos feitos participantes da sua morte. Romanos capítulo 6, versículo 6 e o 7. A única finalidade da nossa atração no corpo de Cristo naquele exato momento foi a nossa morte. O que Paulo diz? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Justificado. Então fomos atraídos para sermos mortos. Logicamente, somos sepultados, né? Como diz o versículo 4 anterior, sepultados na semelhança do batismo, né? Na sua morte, para que agora tivesse todo o efeito do evangelho. O evangelho, amados, te convida a morrer juntamente com Cristo. Por isso que nós anunciamos a morte juntamente com Cristo. O versículo é autoexplicativo. Somente a morte tem a capacidade de justificar uma pessoa, ou a justificação através da morte. Porque todos aqueles que foram mortos juntamente com Cristo foram também ressuscitados juntamente com Cristo. O que Paulo torna a dizer? E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Juntamente com Cristo Jesus, nós fomos ressuscitados. Mas ninguém fica morto. O evangelho ele não foi feito pela metade. Deus só pensou na morte. E não pensou depois da morte. Não. Primeiro que Deus é perfeito, inerrante, e a palavra não erra. A gente já está resguardado e descansados nisso. Fez por completo. Então necessitava de morte? Pecado. Necessito de morte. Então eu vou levar o meu filho, ao qual não tenho pecado, o único capaz de morrer por toda a nação, o único justo capaz de morrer pelos injustos. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. O sangue perfeito, imaculado, sem qualquer mancha, sem pecado. Sem pecado. Cristo não tinha um pecado, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, mas morreu no pecado. Porque ele foi feito o pecado para que nós participemos dessa morte. E quando Cristo tomou a forma do pecado, e eu gosto de sempre lembrar no singular, Cristo tomou a forma do pecado. Por quê? Porque ele atraiu todo o pecado. Porque se ele não tivesse atraído todo o pecado, aí sim nós poderíamos colocar no plural e falar, Cristo atraiu os pecados de todos aqueles que foram atraídos. E aí a gente colocaria em dúvida se a atração foi universal e se a morte foi universal. Mas não foram. Foram, de fato, abrangendo todo e qualquer ser humano que já tinha pisado na terra desde Adão até o último ser humano que vai viver aqui, seja qual for o ano. Atraiu todo. E aí ele tomou toda a forma do pecado, porque todo o pecado estava no seu corpo. E aí ele morre, destruindo o pecado no seu corpo. Por isso que o sangue ele é imprescindível. O sangue de Cristo derramado na cruz foi algo que a gente não consegue mencionar e mensurar e tentar enquadrar essa misericórdia. Fomos agraciados por isso, graças a Deus. E, Senhor, te agradeço, porque eu reconheço que eu não merecia. Eu reconheço que eu ainda não mereço. Eu reconheço que eu muito menos vou merecer. E eu reconheço a sua misericórdia sobre a minha vida. É entender o que Jeremias quis dizer, né, lá na Lamentações. Ele fala que as misericórdias do Senhor são renovadas dia após dia, dia após dia. Por quê? O homem tem se tornado mal dia após dia, e mal acima de mal, e maldade atrás de maldade. A sua misericórdia vem se renovando. Até um único dia, né, mas a misericórdia dele é infinita, mas vai ter um dia em que, não que ela tenha acabado, mas se Cristo tenha voltado. E aí, sobre aqueles que não serão exercitados pela misericórdia, só restará o fogo eterno e a condenação eterna. Então, ficaram debaixo da misericórdia pelo tempo que viveram, mas não quiseram gozar desse privilégio que é ter Cristo vivendo em nós e nós sendo reinado por Jesus Cristo.